Tá certo, Paulo. O primeiro assunto é com relação a. Pode parecer que não tem nada a ver com o tema do programa, mas a gente vai chegar e vai mostrar onde tem a ver com relação ao tema. Essa discussão com relação ao voto impresso, vamos dizer assim, que está hoje, né? Está na Câmara dos Deputados, tem essa discussão toda com relação ao voto impresso. E a gente gostaria, né, Paulo, de alertar uma questão que eu não sei se foi pensada, se não foi pensada ainda, né? Com relação a essa questão do voto impresso. Eu não estou discutindo o mérito, se é o melhor, se é o pior. Não é essa a questão que a gente está colocando aqui. Mas é a questão do voto impresso. Se o voto for impresso, tiver a impressão do voto, o que vai acontecer com o deficiente visual? Pois o deficiente visual, porque teoricamente, se tiver o voto impresso, é justamente para a pessoa conferir o que ela votou na urna. A urna eletrônica, hoje tem dispositivo de som, né, Paulo, que fala os números, tudo direitinho, para quando você vai votar, não é isso? Com fone de ouvido você coloca e ouve o número e o candidato, né, Paulo? Sim, para quem faz o pedido, né? Eu não voto com ela, mas eu sou deficiente visual, eu uso só as teclinhas normais, só digitando. é, Na pior das hipóteses, eu tenho sempre o recurso da minha esposa que está comigo, né? Então ela dá uma olhadinha, sempre verifica. Mas graças a Deus até hoje nunca errei um número, né? Nunca tive uma dificuldade. Mas através do fone de ouvido a pessoa com deficiência visual, cego, ele tem o nome do candidato que ele escolheu, ele ouve pelo fone, e o número que ele digitou na hora dele confirmar. Né? Tem esse recurso para os cegos. Né? E eu faço um paralelo aqui, você falando sobre isso, quando se fala hoje, né, se tem a discussão do voto hoje voltar a ser impresso com a confirmação. Eu acho que tem que se criar aí um mecanismo, então, se for criar o voto impresso, para que o deficiente visual, o cego, tenha total liberdade para votar, escolher o seu candidato e a sua escolha não ficar aí visível para que todos saibam para quem aquela pessoa com deficiência visual votou. Olha, eu particularmente, Wilson, como você falou, não quero entrar no mérito da questão, né? Mas eu acho que qualquer pessoa com deficiência visual, qualquer cego, assim como eu, vai falar desse avanço que foi o voto eletrônico, né? Porque quantas vezes, quando o voto era só impresso, que eu sou de um tempo que eu votava ainda no voto impresso, cheguei a votar várias vezes, porque eu tenho 55 anos, né? E então voto desde os meus 18 anos de idade, então votei muito. Então eu tinha que treinar praticamente o período eleitoral inteiro a escrever ou o nome ou o número do candidato que eu queria votar. E quando os votos eram contados manualmente, né? Chegava lá, abria uma urna e era contado. Agora, eles anulavam o voto do jeito que eles queriam. Quem garante que, por força de erro, que você que anda comigo e sabe como a gente tem para assinar o nosso nome, como a gente treina bastante, né? Quem garante que numa dessas vezes eu errei um número, quem garante que uma dessas vezes eu errei o nome do meu candidato? E eu tive a certeza também, o meu voto ele pode ser anulado. Tem um fato aqui da cidade de Rio Claro, da nossa cidade, de uma pessoa com deficiência visual que fizeram ela votar em braille, e depois, além de tudo, depois que ela teve todo o trabalho de votar em braille, colocar o seu voto na urna em braille, na época, um juiz anulou o voto da pessoa porque alegou que foi uma pessoa que votou em braille, ninguém sabia ler o braille, ia chamar uma outra pessoa para falar para quem ela votou e o seu voto iria ficar
assim, público, todo mundo iria saber para quem aquela pessoa votou. Então, para nós cegos, é um dano muito grande qualquer comentário sobre voto impresso, tá? Isso eu falo, para nós cegos é um dano muito grande. E se fizer com digital, né, e impresso, tem que ter uma maneira que nos dá a liberdade, o direito de escolher o nosso candidato e não nos tornar público o nosso voto. Paulo, porque na verdade é o seguinte, se for a questão, vamos dizer assim, que seja o voto impresso, teoricamente eu acho que é isso que estão discutindo, que sairia da urna e sairia uma impressão do voto. Se essa impressão tiver em tinta comum, o cego não vai conseguir ver, comparar um com o outro. Outra pessoa vindo para a urna para comparar para a pessoa que é cega, estaria ferindo o direito daquela pessoa, o sigilo do voto. Já não pode. Ou então teria que ter o quê? Todas as impressoras teriam que estar em braille também. E não poderia nem ser assim um exemplo. Não, aqui temos só cego vai votar aqui. Por quê? Porque daí vão saber que aquelas pessoas são cegas, quando sair em braille é porque foi uma pessoa cega que votou. Vamos dizer, eu vou dar um exemplo. O Paulo vota não sei em que sessão lá. Só tem ele de cego naquela sessão. Ele vai lá e pede, e daí o voto dele vai sair em braille. Daí, na hora de contar os votos impressos lá, o único voto em braille é do Paulo. Quem votou? Foi o Paulo. Fere de novo o sigilo ao voto. Então, teoricamente, teria que ser todas as impressoras do Brasil, de todas as urnas, teria que sair em tinta, em tinta normal, para as pessoas que enxergam, teoricamente, letra ampliada para os baixa visão. Então, teria que ser tinta normal, letra ampliada e em braille, todos os votos, porque daí não feriria o direito do cego de conferir, não, e a baixa visão, e também não feriria o sigilo do voto, pois todos os votos seriam iguais. E daí, no caso, o custo também aumenta. Infelizmente, né, Paulo? Acho que você pode falar mais do que eu. Hoje, uma impressão em braille está fora até do alcance de muitas pessoas. As tecnologias hoje com relação à impressão em braille, né, Paulo? Wilson, para você ter uma ideia, é mais ou menos dessa maneira. Se você fizer hoje, vamos supor, cerca de 1.000 cartõezinhos de apresentação, aquele cartãozinho que a gente tem, Paulo Meyer, assessor dos direitos da pessoa com deficiência, Paulo Meyer, radialista Paulo Meyer, tal. Se você apresentar, você vai fazer aí cerca de 1.000 cartõezinhos desse, você vai disponibilizar aí cerca de R$70, R$80 para você fazer 1.000 cartõezinhos desses. Se você for colocar o braille nele, vai ficar em torno aí de R$500. Então, você vê, né, que são mais gastos desnecessários, que do jeito que está muito tranquilo, muito sossegado e muito bom, né? Que não precisa mexer naquilo que está dando certo, né? Não precisa, porque fraude se põe de qualquer maneira, tá? Fraude se dá para fraudar o que você imaginar, infelizmente, né? Dá para se fraudar.